8 horas após início do julgamento, Cangaceiro Corisco é absolvido durante júri épico. Cristino Gomes da Silva Cleto, mais conhecido como Corisco, foi um cangaceiro do bando de Lampião, também apelidado de Diabo Louro. Nascido em 10 de agosto de 1907 em Água Branca, Alagoas, Corisco faleceu em 25 de maio de 1940 em Jeremoabo, Bahia. Recentemente, ele foi absolvido em um júri épico realizado no sertão de Alagoas. Corisco foi acusado de matar e decapitar parte da família de Domingos José Ventura, acreditando que Domingos havia entregado o esconderijo de Lampião para a polícia. Para julgar esses crimes, foi realizado em Piranhas, interior de Alagoas, o júri épico de Corisco. A encenação, que simulou um julgamento real, declarou Corisco inocente por 4 votos a 3. O júri, realizado em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Alagoas, OABAL, contou com advogados, defensores públicos e o juiz federal Cleiton Ferreira, de Sergipe. O julgamento começou às 9 horas no Instituto Federal de Alagoas, IFAL, de Piranhas. Os jurados foram escolhidos por sorteio. Corisco foi absolvido da acusação de matar e decapitar parte da família de Domingos Ventura na fazenda de Patos, em Piranhas, poucos dias após a emboscada em que a polícia matou Lampião, Maria Bonita e parte do seu bando de cangaceiros. Constava nos autos que Corisco acreditava que Domingos havia revelado o esconderijo de Lampião e vingou a morte do amigo. Durante os 2 dias de julgamento, sexta, de 12, e sábado, 13, aconteceram palestras sobre a história do cangaço. A tarde de sábado foi destinada aos debates entre acusação e defesa. Foram 2 horas e meia para as alegações dos promotores do Ministério Público e outras 2 horas e meia para advogados e defensores. Só depois disso, os jurados seguiram para a sala secreta. À noite, a sentença foi lida pelos juízes, declarando Cristino Gomes da Silva Cleto inocente das acusações. O ator Gedson Carlos, de Delmiro Gouveia, deu vida ao cangaceiro no júri épico que lotou o auditório do IFAL. Ele disse que foram meses de estudos se preparando para interpretar o cangaceiro. Cleiton nasceu em Água Branca, interior de Alagoas. Aos 17 anos, matou um protegido de um coronel da época e fugiu. Se juntou ao cangaço e se tornou amigo fiel de Lampião. A fama de cangaceiro valente rendeu a Cristino o apelido de Corisco. Em março deste ano, o filho de Corisco e Dada, Silvio Hermano Bulhões, faleceu aos 88 anos. Ele era economista, professor e escritor, e tinha muito orgulho dos pais e da história do cangaço. O cangaço, em sua forma de banditismo, foi um dos últimos movimentos do país de luta armada e de classe pobre que dominou o Nordeste brasileiro por um longo período. Virgulino Ferreira, conhecido como Lampião, foi um dos maiores líderes da história dos movimentos armados independentes do Brasil. Em julho de 1938, a trajetória do líder cangaceiro mais polêmico e influente chegou ao fim. A versão oficial conta que Lampião e a maior parte de seu grupo estavam acampados em Sergipe, na fazenda Angicos, quando foram surpreendidos. Ao todo, foram 11 cangaceiros mortos, entre eles Lampião e Maria Bonita, sua esposa. As cabeças deles foram expostas nas escadarias da Prefeitura de Piranhas, interior de Alagoas. Após 8 horas de julgamento, o cangaceiro Corisco foi absolvido durante o júri épico. O evento, realizado em parceria com a OAB Alagoas, reuniu advogados e estudantes de direito de todo o Brasil. Com auditório lotado, o júri épico do cangaceiro Corisco chegou ao fim na noite do último sábado, 13, na cidade de Piranhas, no sertão de Alagoas. Depois de 8 horas de julgamento, o tribunal do júri proferiu a sentença e Corisco foi absolvido das acusações. Ao longo do dia, acusação e defesa discutiram sobre as circunstâncias que rodeavam o crime ocorrido na Fazenda Patos, e que vitimou 6 pessoas da família Ventura. Para conseguir a absolvição do réu, a defesa alegou a necessidade de fazer um recorte histórico sobre a época do crime e as desigualdades às quais o povo nordestino era submetido naquele período. O julgamento teve início com a apresentação da banca de defesa e acusação, bem como a introdução do juiz responsável pelo caso, o juiz federal e escritor Cleiton Ferreira. O profissional destacou o entusiasmo em participar da experiência. Para mim foi uma experiência mágica. Eu nunca tinha participado de um júri simulado, e ainda um júri com um fato histórico.
Eu que gosto tanto de história, tem sido muito bom. Não vejo a hora de ter outro e poder não só participar, como assistir. A programação seguiu com Corisco sendo chamado para o banco dos réus. O ator Gedson Carlos, de Delmiro Gouveia, foi responsável pela interpretação do cangaceiro. O ator, inclusive, é sobrinho-neto de Corisco. Em seguida, as testemunhas da acusação e da defesa deram início aos seus depoimentos no tribunal do júri. Todos os personagens ouvidos foram interpretados por atores de Pernambuco e Alagoas. Após o relato das testemunhas, Corisco foi interrogado. Juiz, acusação e defesa fizeram perguntas ao cangaceiro sobre sua história, os fatos que antecederam a chacina e as motivações que levaram Corisco a orquestrar o crime. No início do debate, a acusação reforçou a crueldade presente no crime contra a família Ventura e a falta de assistência que os filhos da família enfrentaram após a chacina e durante o resto da vida, sem o suporte dos pais e familiares assassinados. A violência empregada em muitos crimes cometidos pelo cangaço contra suas vítimas também foi ressaltada pela acusação. Já a defesa trouxe à tona o recorte histórico da época, em que o cangaço era uma alternativa para muitos que não possuíam perspectivas e espaço e se rebelavam contra grandes coronéis que dominavam o sertão. A defesa também alegou a disparidade de oportunidades e direitos que assolava a realidade nordestina como um elemento fundamental no caso. Por fim, a pergunta "o jurado absolve o réu" foi direcionada aos jurados. Em um placar acirrado, com 4-3, Corisco foi absolvido. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas, OAB-AL, Wagner Paz, participou da acusação e destacou o sentimento de trazer o evento para o Estado. É um sentimento de realização, pois fizemos o maior evento cultural da Ordem. A OAB não tinha em seu calendário um evento artístico, cultural e histórico como esse. Tenho certeza que o sucesso desse evento vai fazer com que o júri épico fique permanentemente no calendário da Ordem. O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, CA-LAU, Leonardo de Moraes, compôs a banca da defesa e saiu vitorioso do júri. O sentimento é de alma lavada. A tese formulada pela acusação falava sobre violência, barbárie e excesso, mas se esqueceu do contexto histórico, que é tão importante em um fato como esse. Além de reunir inúmeros profissionais da advocacia brasileira, o evento se destacou por trazer vários estudantes de direito que se deslocaram de diversos estados do Nordeste para assistir ao júri. A estudante Maria Clara Rocha, que veio da Bahia, comentou: "Desde muito nova, sempre tive muita curiosidade pela história do cangaço. Sempre me senti instigada em estudar sobre, inclusive, todos os meus trabalhos livres da escola eram sobre o cangaço. Ouvir a história de Corisco ser contada foi incrível, e ver ele sendo absolvido foi magnífico, pois eu já tinha na minha cabeça essa concepção. Fiquei muito emocionada." O júri épico de Corisco em Piranhas foi realizado em parceria com a OAB Alagoas, a Escola Superior de Advocacia, ESABAL, e a Caixa de Assistência dos Advogados, CARAL. Durante o encerramento do evento, a organização confirmou que a segunda edição do Júri Épico em Alagoas deve acontecer em 2025.